Burnout é coisa da sua cabeça. Burnout se trata no psiquiatra. Burnout não tem cura, só controle. Você já ouviu uma dessas coisas? Você desconfiou que tá com burnout, fez uma pesquisinha e começou a achar que pode ser coisa da sua cabeça, que você precisa largar o emprego e ficar parado para poder sarar? Minha gente, nesses anos de estudo, tratamento, atendimento, pesquisa, conversas, eu já tô craque no que as pessoas falam sobre burnout, pro bem e pro mal. Então vamos desmistificar algumas coisas que muita gente anda falando por aí, mas que só serve para atrapalhar o burnoutado, que só quer, meu Deus, sua vida de volta. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Roberta Caruso e você tá no canal Burnoutados S.A. E aqui a gente entende melhor o que é burnout, tem ajuda para aceitar e orientação para resolver essa desgraça. Mito número 1. Burnout é emocional ou burnout é coisa da sua cabeça. O negócio é o seguinte, como você teve burnout? Porque você ficou muito tempo sob estresse crônico, tá? Eu vou deixar aqui em cima uma aula em que eu explico melhor isso para você ver depois que acabar aqui o vídeo. O estresse é uma combinação de cansaço e medo. E crônico é porque é uma condição que não foi resolvida por muitos meses. Ela está lá há muito tempo. Ela está lá como uma situação crônica. Então você pode estressar e aí passou, pronto, voltou pro normal, ou você pode estressar e ficar estressado, porque tá acontecendo um monte de coisa que te dá medo, que te deixa cansado, que te deixa ansioso. Você vira à noite no trabalho, aí você atende o WhatsApp do seu chefe de madrugada ou de cliente, né, até muito tarde. Você tem medo de impor limites e ser demitido. Aí você tem medo de não dar conta de pagar os boletos, etc, etc, etc. Então, como é uma situação que não melhora, é uma situação que segue sempre desta maneira, com você tendo esses medos, você então tem aí um estresse crônico, porque o estresse tem essa parte individual aí, como cada pessoa lida com as coisas que estão acontecendo na sua vida, de como cada pessoa administra esse cansaço, esse medo, essa sobrecarga, esse ambiente, essas pessoas abusivas onde a gente está, que estão à nossa volta, né? Ambientes e pessoas que cobram muito, que trazem muito peso ao nosso dia a dia. Muitos médicos entendem por conta disso, por conta do estresse, ter esta parte individual de como cada um de nós administra essas coisas emocionalmente, muitos médicos entendem que burnout é só emocional. E por isso a gente ouve, mesmo de médicos, que burnout é coisa da nossa cabeça. E por isso também que o tratamento convencional é da antidepressivo. Nós vamos falar mais disso pra frente. Mas a questão aqui é, mesmo que o estresse tenha em si uma grande parte emocional, de como a gente lida com uma sobrecarga, com um ambiente que traga uma cobrança muito excessiva, etc. A questão é que a consequência do estresse crônico é física. Quando a gente chega a um burnout, a nossa parte hormonal, nossa parte autônoma, nossa parte intestinal tá tudo péssimo. Entre outras coisas que estão péssimas também, tireoide, um monte de coisa. Então, os sintomas que os médicos falam que são coisa da sua cabeça, não são coisa da sua cabeça, eles são reais, são físicos, eles estão acontecendo e são consequência da forma como você administrou emocionalmente uma série de coisas que estão acontecendo na sua vida. Não é culpa sua. A gente não tem culpa de ter tido a estrutura emocional que a gente teve para lidar com as coisas, mas cada um tem uma maneira de administrar as coisas que estão à sua volta emocionalmente. Mas a consequência disso sempre serão problemas físicos, porque pensamentos geram emoções que geram sintomas, e isso vale para tudo na vida. Então é preciso tratar tudo isso, a parte emocional e a parte física, principalmente o intestino, que é de onde está vindo grande parte da sua ansiedade, da sua depressão, da sua fadiga, da sua insônia. Então, mito, burnout não é coisa da sua cabeça e burnout não é só emocional. Mito número 2. Se você tem burnout, você tem que descansar. Claro que se você tá com o corpo colapsado, se você tá com uma fadiga crônica, a fadiga crônica, gente, é o sintoma do burnout que todo mundo tem.
Tem sintomas que uns têm e outros não, e vice-versa, mas da fadiga ninguém escapa. Fadiga todo burnoutado tem. Então é claro que se você tá colapsado, se você tá com uma fadiga crônica, você tem que descansar, beleza? Isso aí é verdade. O problema é que quem fala que com burnout você tem que descansar, geralmente está falando que se você tem burnout, basta você descansar, que descansar vai resolver o problema. Só que descansar é a solução não para o burnout, e sim para o cansaço. O que é cansaço? Cansaço é a consequência de você estar fazendo um esforço que gasta a sua energia física, né, mais rápido do que o seu corpo consegue repor. Então, se você corre, você cansa, aí você descansa e você tá bem de novo. Você tem um dia muito pesado no trabalho, você cansa, você dorme, você descansa. O negócio é que quando a gente tá falando de burnout, a gente não tá falando de cansaço, a gente tá falando de estresse crônico. Muitas vezes a gente tá falando de colapso. Nós estamos falando de pessoas em alerta total o tempo inteiro e que, portanto, não conseguem dormir. A bateria não recarrega. Quando você tá cansado, a sua bateria pessoal, física, acaba e aí você descansa, né? Você põe sua bateria na tomada, você dorme, sua bateria recarrega. Você acorda e ela está recarregada. No burnout, sua bateria descarrega, você vai dormir, né? Põe na tomada, só que você não consegue dormir. Então é como se a tomada tivesse com defeito. Sua bateria não recarrega. Quando você acorda e vai ver, só carregou 5% da bateria, a tomada está com defeito. Porque que deveria ser capaz de recarregar a sua bateria enquanto você dorme, está funcionando com defeito. Então você não recarrega a bateria. Você acorda cansado quando dorme. Quando a gente está em estresse crônico, a gente está fisicamente, nosso corpo está num estado geral de alerta. E, gente, alerta é o extremo oposto de sono profundo. Então, se você está em alerta, você não consegue entrar em sono profundo. E, portanto, você não descansa. Isso quando você consegue dormir, né? Porque quando você está em alerta, sua mente fica super acelerada, você está sempre preocupado, ansioso e o corpo não relaxa. Então, a pessoa com burnout tem que descansar. Mas ela não pode só descansar se ela quiser resolver o problema. Ela precisa tirar o corpo do estresse crônico para que a bateria dela possa conseguir recarregar de novo. Para que ela possa, quando for dormir, relaxar, entrar em sono profundo e descansar e carregar essa bateria. Então, quem está com burnout, nem de longe basta descansar. Apesar de você precisar descansar, você precisa fazer o tratamento correto. Então, mito: descansar é fundamental, mas não resolve e nem melhora o seu burnout. Melhora seu cansaço e olhe lá. Mito número 3: trocar de trabalho resolve. Minha Nossa Senhora, o tanto de gente que eu ouço falando que tá com burnout e que então, como solução, vai trocar de trabalho. Como se trocar de trabalho fosse o suficiente para você sair de um burnout. Gente, é uma infantilidade muito grande esse negócio de colocar a culpa de tudo que acontece na nossa vida na conta dos outros. Aí eu tô com burnout, logo a culpa é da empresa que eu trabalho. Aí eu tô com burnout, a culpa é do capitalismo. O capitalismo, as empresas, a sua família, o governo. Gente, todo mundo tem responsabilidade realmente sobre o seu burnout, mas você também tem. A única culpada é a cultura em que a gente vive. Governo, sistema, empresas, tudo isso é resultado dessa cultura, assim como o seu comportamento. Então, a culpa é da cultura. Governo, família, companheiro, chefe, empresa e você são responsáveis pelo seu burnout, ok? Então, não se engane. Você não tá com burnout porque você é o alecrim dourado que faz tudo certinho, mas que infelizmente cruzou o caminho de uma empresa má, vil e cruel que adoeceu você. Não é só isso. Não é só isso. Burnout acontece quando tem uma sobrecarga alta em um ambiente merda. Então, nisso eu concordo com você que a empresa é responsável e que quanto antes você puder mudar de emprego, melhor para você. Mas tem um terceiro elemento que é fundamental para que, somado a esses outros dois, sobrecarga e ambiente merda, você entre em burnout. E esse terceiro fator é uma
uma inabilidade emocional nossa de lidar com uma sobrecarga alta em um ambiente hostil. Na prática, é o porquê da gente ter ficado nesse emprego tempo suficiente para adoecer, acreditando que não tinha outra alternativa. E nesse exato momento, você está mentalmente respondendo para mim, porque eu tenho que pagar as contas. Por isso que eu tô nesse emprego, porque eu tenho que comer, que ninguém bota comida na boca do meu filho. Pois é, exatamente disso que eu tô falando. Se você não entende que tem saída, que você merece mais do que isso, que você não está fadado a ser uma vítima do sistema, se você não muda a sua relação com o trabalho e com o dinheiro, meu amigo, você pode ter um emprego diferente por semana. Você pode abrir o seu próprio negócio, você vai continuar em estresse crônico. Eu vou deixar aqui a aula 45, que ela vai ajudar você a entender isso que eu tô falando, tá? Que não dá pra eu te explicar profundamente isso aqui em 2 minutos, tá? Mas a aula vai te ajudar. Então, gente, mito. Trocar de emprego não vai resolver o seu burnout. Você vai ter mesmo que fazer o tratamento correto. Mito número 4. Para tratar o burnout, eu preciso parar de trabalhar. Eita, que esse é um problema, porque muita gente fala assim, olha, eu nem vou no médico, porque ele vai mandar eu sair do meu emprego e eu não vou ter como pagar minhas contas, então eu não posso tratar. Eu não vou nem querer descobrir que eu tô com burnout, porque senão eu não vou poder tratar, porque senão eu vou ter que sair do emprego e a pessoa continua ali fingindo que não tá acontecendo nada. Esse é um mito muito forte, gente, que a gente precisa parar de trabalhar para resolver burnout. Isso acontece nos casos em que a pessoa colapsa. Eu vou te dar o meu exemplo. Eu tive um colapso lá em 2014. Eu literalmente de um dia para o outro perdi as minhas forças. Eu fui dormir normal e acordei sem força para ficar em pé, gente. Eu já contei aqui, já contei no livro, eu dormia 14 horas, nas outras 10 horas do dia eu tava deitada no sofá, vendo série. Quando eu precisava fazer xixi, eram 9 passos de distância entre o sofá e o banheiro. Minha mãe colocou um banco no meio do caminho, porque eu não conseguia dar 9 passos. Então eu dava 5 passos, sentava no banquinho uns 2 minutos para eu me recuperar, para conseguir dar os outros 4 passos para chegar no banheiro e não lavava a mão, né? Porque eu não conseguia ficar em pé 30 segundos, eu só tinha força para dar mais 4 passos e ficar lá no banquinho e chegar no sofá de novo. Tem gente que quando colapsa com um burnout acha que tá tendo um AVC, tem gente que não consegue mais fazer nada. Então quando chega nesse nível de a pessoa colapsar, realmente a pessoa não tem outra alternativa, gente, a não ser parar de trabalhar por um tempo, porque a pessoa não tem condição. E esse por um tempo, para mim, por exemplo, foram 7 anos. Mas quem não colapsou não precisa necessariamente sair e ficar sem fazer nada. Até porque se você sair e não tiver como se manter, você vai estressar muito mais e aí sim que você vai colapsar, certo? E aí ficar numa situação em que você tenha obrigatoriamente que ficar sem fazer nada durante um longo período de tempo. Tudo bem, os meus 7 anos é fora da curva, mas que seja gente. 1 ano sem trabalhar, ganhando R$0, você consegue segurar a onda? Tem gente que se afasta do trabalho e volta. Tem gente que diminui a carga. Tem gente que rearranja as prioridades da rotina. Tem gente que sai do emprego, começa a trabalhar numa outra coisa informal e temporária. Tem várias soluções para que você se reorganize, planeje os próximos passos e aí sim você saia do seu emprego. Seja para ir para um outro melhor, seja para ficar um tempo por conta, seja para você realizar um sonho de empreender ou coisa do tipo. E não, empreender não é solução para burnout. Eu vou deixar aqui em cima também uma aula em que eu explico isso também, tá? O negócio é que se você não fizer o tratamento, se você não fizer mudanças no seu estilo de vida e na sua rotina agora, você vai acabar colapsando e aí sim você vai ser obrigado a parar de vez por um longo período de tempo. Então não é melhor você ter o diagnóstico, fazer o tratamento correto, aprender a mudar as coisas agora que você ainda tem força? Não é melhor fazer isso do que fingir que não tá acontecendo nada, continuar trabalhando no mesmo ritmo, aguentando firme como você sempre fez, fazendo tudo igual e daqui um tempo mais pra frente você colapsar e ficar sem força pra ficar em pé e não poder trabalhar? Não é melhor agora você fazer
o tratamento e entender o que é preciso mudar do que continuar fingindo aí que não tá acontecendo nada e cair daqui a pouco? Não é melhor? Então, gente, mito. Para resolver burnout, não tem que necessariamente parar de trabalhar e ficar estressado porque deixou de ter como pagar boleto. Mito número 5. Se afastar do trabalho por um tempo, resolve o burnout. Então, é que você vai no médico e ele fala assim, olha, você precisa se afastar uns 2 meses, né? E aí você acha que é isso que você tem que fazer. Eu também acharia, tá? Eu também acharia. Se eu já não tivesse aprendido que quando a gente tá falando de burnout, os médicos estão mais perdidos que a gente. Esse afastamento de 2 ou 3 meses que os médicos geralmente dão em caso de burnout, e alguns falam em 1 ou 2 semanas de afastamento e de descanso. Socorro. É pelo seguinte, os médicos alopatas convencionais, eles tratam burnout como se fosse depressão. Então, eles dão um antidepressivo e te dão 2 meses para ajustar o remédio. Só que burnout não é depressão. E aí, no fim desses 2, 3 meses, você não vai ter melhorado o suficiente, mas nem de longe, para conseguir voltar. Pelo contrário, só de pensar em voltar, você já vai ter um ciricutico de ansiedade porque você não vai estar pronto. Não tem como eu te falar quanto tempo demora para você resolver um burnout, porque vai depender de muita coisa, do tipo do tratamento que você faz, ao seu comprometimento em fazer a sua parte, passando pelo tamanho do estrago. Mas eu posso te dizer que não vai ser em meses, é coisa de 2 anos para mais. Mas isso não quer dizer que você vai ter que ficar deitado com as pernas para cima, se abanando, esperando sarar por 2 anos. A gente vai voltando, a gente vai conseguindo fazer melhor as coisas, a gente vai conseguindo lidar melhor com as coisas, a gente vai conseguindo entender melhor as coisas, a gente vai começando a priorizar mais, fazendo novos planos. É um processo longo e complexo, que tem várias fases, e só a primeira, geralmente, é você sem conseguir fazer as coisas. As coisas, com o tempo, vão se encaixando, tá? Então, o tempo longo é para que você fale, ok, virei esta página, e não para que você fale, estou me sentindo melhor. Nesse processo, aos poucos, você vai se fortalecendo, vai se reinventando, até que você resolva totalmente o problema. Então, quando alguém me fala, eu tô tratando há 3 meses já e eu ainda não melhorei, eu tenho vontade de perguntar quem é o médico da pessoa pra ir lá no consultório dele e jogar um cocô na cara dele. Então, gente, mito, 2, 3 meses de tratamento, mesmo que fosse o tratamento certo, não daria tempo para sarar. É que quem dá esses prognósticos de você descansar um tempinho curto e voltar é sempre o psiquiatra. Portanto, o tratamento está errado, então não tem como você resolver uma coisa, independentemente do número de meses que você fique tratando, se você estiver tratando errado. Mito número 6. Quem trata burnout é o psiquiatra. Uma pausa para eu respirar aqui, porque... Ai! Que ódio isso! Mas enfim. A medicina alopata, gente, ela não sabe tratar burnout ainda, tá? A medicina alopata é a medicina convencional, essa aí que a gente tá acostumado, que vai no médico, compra o remédio na farmácia da esquina e tal. Psiquiatra é um médico alopata. O médico que te mandou com burnout pro psiquiatra ou pro reumato, né, que é sempre nesses 2 médicos que o burnoutado vai parar. O médico que te mandou pro psiquiatra ou pro reumato é alopata. Médico alopata acha que burnout é depressão ou fibromialgia. Então, vem aqui, ouve aqui. Quem trata burnout é médico integrativo. Ele vai tratar o seu intestino, seus neurotransmissores, seu sistema autônomo, seus hormônios. Vai resolver a porra toda. O psiquiatra não vai nem olhar para nada disso. Ele vai te dar um antidepressivo, um remédio para dormir. Aí você não vai melhorar. Aí ele vai te dar um ansiolítico. Aí você não vai melhorar. Ele vai aumentar as doses. Você vai ficar dopado, com fadiga ainda, até que ele fale que você não sara porque você não quer. Vai colocar o fracasso do tratamento que ele tá propondo na conta da sua ansiedade. Mito! Burnout não é psiquiatra que resolve, é médico integrativo. E mais a terapia, a sua parte e tal, e eu vou deixar aqui em cima uma aula em que eu explico isso. Mito número 7. Burnout não tem cura, só controle. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração.
da minha vida. Sabe por que um montão de gente fala que burnout não tem cura, só tem controle? Porque quando a gente trata burnout no psiquiatra, a gente não resolve o burnout. Aí tem que ficar controlando tudo na vida o tempo inteiro pra sempre, e qualquer coisinha a situação sai do controle e você tem um monte de sintoma de novo. Precisa parar a sua vida pra se reorganizar, pra se recuperar, pra descansar. Mas se você faz o tratamento certo, se você trata lá a sua desbiose intestinal, seu hipotiroidismo, as coisas, tudo que tem que tratar, sabe o que acontece? Não. Você se cura. Pois é, você se cura. Vira a página, segue a vida, sem medo de adoecer de novo, porque você aprende, inclusive, a priorizar a sua saúde. Agora, tomar um remédio, ficar 2 meses afastado, ansioso porque precisa voltar, ou ficar na ansiedade do processo de afastamento com a perícia, simplesmente você vai seguir em estresse crônico para sempre, controlando, realmente nunca vai se curar. Então, gente, mito, burnout tem cura sim, acontece que a medicina alopática não sabe tratar e as pessoas têm pressa de sarar. Vou deixar aqui em cima a aula, a pressa é inimiga da recuperação. Mito número 8. Burnout deixa sequelas. Burnout não deixa sequela. Quem diz que deixa sequela são as pessoas que não trataram o burnout corretamente, que foram no psiquiatra, voltaram a ter o mesmo estilo de vida, ficam pisando em ovos, controlando a rotina com medo de adoecer de novo, e isso por si só já é um estresse crônico. E aí, quando acontece alguma coisa fora do normal, o corpo, que segue em estresse crônico, traz um monte de sintomas de volta, porque tudo piora, e aí você acha que é sequela. Não é sequela, é que você não resolveu o problema. Eu sempre dou o seguinte exemplo: você pisou num prego, aquilo foi evoluindo para uma infecção generalizada, e aí você foi internado. No segundo dia de internação, você estava se sentindo super melhor e você viu que você já conseguia colocar o pé no chão e andar, e aí você fugiu do hospital. Passou uma semana e você tá se sentindo mal de novo, sem conseguir pisar, com febre. É uma sequela? Não. Você não acabou o tratamento. Você está no meio do tratamento. Se você está no meio do tratamento, não pode ser sequela. A sequela fica quando você termina o tratamento e aquilo lá, seja o que for que você está chamando de sequela, continua. Mas quem fala que deixou sequela é sempre pessoa que está com o tratamento errado e no meio do tratamento. Quer dizer, no meio do tratamento, entre aspas. Mito, gente. Burnout não deixa sequela, não tem recaída. Se você curou o burnout, tá resolvido. Mito número 9. Posso adoecer de novo. Esse mito é cria dos mitos anteriores, né? Que tem um bando de gente por aí falando que já teve 2 burnouts, 3 burnouts. Gente, burnout só tem um. Quando você resolve ele, tá resolvido, ele não volta. O que estão achando que é o segundo, terceiro, quinto burnout é que a pessoa tá fazendo o tratamento errado, tá lá controlando a rotina dela o tempo inteira, estressada com isso. Aí ela entrou numa situação de estresse maior, ou de ansiedade maior, e o corpo surtou de novo. Por quê? Porque ele não saiu do estresse crônico ainda. Não é sequela. Não é outro burnout. É o mesmo burnout que você não resolveu, que você tá arrastando pela vida como se fosse uma âncora. Não tô te culpando, porque é isso que falam pra gente nos consultórios, que é o máximo que a gente pode fazer nos consultórios dos médicos convencionais. Esse é o resultado de tratar burnout com psiquiatra. Veja, eu não sou contra psiquiatra. Se você tem depressão, se você tem um transtorno de ansiedade ou qualquer outra coisa que demande um tratamento psiquiátrico, você tem que ir, e eu vou ser a que mais vai te incentivar. Eu sou contra ir no psiquiatra para tratar burnout, porque ele não vai tratar o seu burnout. E você vai ficar arrastando essa âncora pela vida, se culpando e tendo sequelas e burnouts, entre aspas, sem nunca resolver esse inferno. Então, gente, mito, mito, mito. Quando você cura um burnout, é página virada. Se tá voltando, é porque não foi. Mito número 10. Depois do burnout, nunca mais serei o mesmo.
De novo, um monte de gente falando que nunca mais foi o mesmo depois de um burnout. Mas aqui eu vou ter que separar essas pessoas em 2 grupos. Grupo 1, pessoas que falam que nunca mais foram os mesmos porque fizeram o tratamento errado, tiveram pressa de voltar, não mudaram nada com muita profundidade na rotina e na sua relação com as pessoas, com o trabalho, com as cobranças, com os limites, com as críticas, etc. E que por causa disso vivem, desde que o burnout começou, pisando em ovos, controlando rotina, tendo pioras, achando que estão doentes de novo, achando que estão fracas, que estão sempre doentes com problema. Essas pessoas não são mais as mesmas, porque elas estão muito piores e elas têm, por conta desse estado físico ruim, a sua liberdade muito limitada. Elas não podem fazer o que quiserem na hora que quiserem, porque elas têm limitações físicas. Elas precisam fazer o tratamento certo para resolver isso. Grupo 2. As pessoas que fizeram o tratamento correto, que mudaram as suas prioridades, que mudaram as suas crenças, as suas rotinas, que entenderam a sua força, o seu potencial, o seu merecimento, que foram atrás dos seus sonhos, que cuidam de si mesmos, que impõem limites. Essas pessoas nunca mais serão as mesmas, porque elas entenderam que a versão de nós que burnoutou é a nossa pior versão. Essas são as pessoas que entenderam que o burnout veio não para nos castigar, mas para nos dar uma oportunidade de corrigir a rota, de finalmente ter a vida que a gente sempre se esforçou tanto para ter, mas que no fundo a gente nunca acreditou que era capaz ou merecedor de ter. Essas são as pessoas que nunca mais serão as mesmas depois de um burnout, porque elas não querem mais ser a sua pior versão. Se você acha que você nunca mais foi o mesmo, porque antes do burnout você estava melhor, é porque o seu tratamento está errado e você não entendeu nada. Não entendeu nada porque não te explicaram. Não tô te culpando. Depois de um burnout curado, a gente olha para trás e fala: muito obrigada, eu mesma do passado, você me ensinou muito, mas eu jamais quero ser como você de novo. Isso que eu era adoecedor, não me fazia bem. Eu estava infeliz, eu estava estressado, eu estava doente, deprimida, ansiosa. Eu nunca mais vou ser a mesma depois do burnout. E eu não quero. Gente, burnout vem para mudar a vida. Se você faz o tratamento errado, se você se vê como um injustiçado e fica repetindo que, ai, que difícil, ai, que triste, me mandando emoticon de chorinho, você está fadado a ficar controlando tudo o tempo inteiro da sua rotina, arrastando o âncora, tendo recaída para sempre. Mas se você fez o tratamento certo, muda os seus padrões de pensamento e de comportamento, pega esse touro na unha, coloca a vida no trilho certo, você vai virar a página e vai se ver sendo uma pessoa muito mais madura e forte, com uma vida muito melhor, mais saudável e mais feliz. Aí você vê se você quer continuar acreditando nos mitos que contam por aí como se fossem verdade, ou se você quer acreditar nas verdades que eu falo por aqui que os covardes acham que são mito. Eu vou deixar aqui no final 2 aulas para te ajudar a decidir. Em uma eu explico por que o seu corpo tá demorando tanto para sarar, que é para baixar esse seu desespero, e a outra em que eu falo sobre por que a gente desiste muito fácil das coisas, muito mais fácil do que a gente deveria. Em fevereiro sai meu 2º livro que vai te ajudar muito em todas essas questões. Fica ligado e até o próximo.